Fala, minha gente tão querida, boa noite, que alegria a gente se encontrar. Tava com saudade, viu? Uma honra hoje estar aqui com o Guilherme para a gente conversar sobre um tema tão importante, não é? Onde a gente precisa, a cada dia, não é? Afinar o nosso desejo de se comunicar bem com o nosso cônjuge, não é? E de viver a nossa experiência sexual de um modo cada vez mais adequado àquilo que é a vontade de Deus, que com certeza é a felicidade do casal. O Guilherme deve estar chegando aqui e quero dizer uma coisa bem interessante. Nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, o Guilherme e eu. Boa noite, doutor Alain. Boa noite, Davidson Silva. Eu conheci o trabalho do Guilherme e ele me chamou a atenção justamente por causa do conteúdo tão consistente, bem preparado, mas acima de tudo por conta da experiência de vida. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Boa noite, Zilda, Rafael, Maria Renata. Que saudade de você, minha linda. Cadê o Guilherme? Ah, chegou aqui já. Aê! Boa noite. Boa noite, prazer te encontrar, rapaz. Prazer é todo meu, Ricardo. Prazer é todo meu. Felicidade enorme de estar aqui junto contigo. Eu estava acompanhando você no início falando aí, né? Que a gente realmente não se conhece presencialmente. Eu acho simplesmente sensacional, porque eu já tive experiências com algumas pessoas, desde a pandemia, não é, de a gente considerar, não é, a normalidade de a gente poder se encontrar desta forma, tratar de um assunto desse com confiança, não é? Dois homens de idades diferentes. Você está com que idade, ô Guilherme? Eu tô com 31. Você está com 31. Pois é, meu filho, eu tenho 30 a mais que você. Não é? Dois homens cristãos que eu penso que houve uma admiração recíproca, porque quando eu vi o seu trabalho, não é, eu já fui atrás de você aqui no direct e disse, puxa vida, parabéns, coisa boa, estou aqui te acompanhando. Não é? E, sinceramente, foi por conta do seu conteúdo bem preparado, mas, acima de tudo, Guilherme, por conta do testemunho, que isso é simplesmente uma coisa sensacional. Então, é uma alegria encontrar com você, não é? Queira Deus que não demore muito para a gente se abraçar. Sim, sim. E é recíproco mesmo porque a gente não se conhece presencialmente, mas assim como muita gente, eu te acompanho há muito tempo. Principalmente da época da Canção Nova. Você, Padre Léo, Monsenhor Jonas Abib. Então a gente sempre acompanhou vocês, sempre admirou vocês, né? E aí quando eu vi que você, de uma certa forma, curtiu algum conteúdo meu, eu falei, não, não é possível. E aí foi quando a gente começou a conversar, né? No direct. E aí a gente foi criando uma certa relação de conversar, trocar um pouco de ideia, tudo. E aí eu falei, bom, deixa eu chamar ele para a gente bater um papo, porque eu acho que faz sentido e você aceitou, então é Sim. um prazer enorme da Não, minha parte estar aqui contigo. e eu penso também que existem temas, não é, que são muito sensíveis e que a gente precisa se dar a mão, não é? Eu penso que existem temas que são muito assim sensíveis, eu acho que é a palavra boa, porque toca em questões assim vitais, não é? Para a relação a dois, para a relação com Deus. Quer dizer, a gente tem princípios, não é, Guilherme? Eles Sim, precisam sim, ser celebrados, não é? Mas eles precisam ser também orientados. Não é? Eu sou um exatamente. entrevistador por natureza. Vou me segurar, porque senão eu vou começar a fazer muita pergunta para você. Pode. Mas me interessa muito saber como você começou esse seu apostolado, digamos assim, Tá. ensinando para os casais sobre a felicidade na vida sexual. Como é que começou isso? Começou porque desde a minha infância, adolescência, eu tive muito problema com a minha sexualidade. Muito mesmo, né? Então eu era uma pessoa carente. Na minha adolescência, querendo namorar, fui controlador demais. Sempre tive muito problema com pornografia e masturbação.
tive problema. Meus pais são separados, né? Então houve um rompimento aí do matrimônio e a gente assistiu tudo de camarote, né? Então somos eu e mais 2 irmãos. O meu irmão é mais velho que eu, 7 anos, e minha irmã mais nova que eu, 1 ano, né? Então, juntando toda essa dificuldade com a minha afetividade, sexualidade, separação dos meus pais, vício em pornografia, quando eu me converti e comecei a trabalhar tudo isso em mim, eu falei, putz, eu tive muita dificuldade de encontrar esse tipo de conteúdo, de informação na minha adolescência. Porque, assim, por mais que a igreja fale em seus documentos, convenhamos, é difícil alguém falar tão abertamente assim hoje dentro da igreja sobre sexualidade, sobre vício, pornografia e masturbação, sobre orgasmo, por exemplo. É uma grande dificuldade. Então, quando eu comecei a me converter e eu vi que eu tinha dificuldade de encontrar esse tipo de conteúdo, quando eu comecei a estudar mais e a entender mais, eu falei, agora eu quero ajudar as outras pessoas também. Então, foi por causa das minhas dificuldades que Uhum. eu decidi também ajudar as outras pessoas gerando conteúdo aqui, entendeu? Mas você já entendeu por que que a igreja não tem as respostas que a gente busca? Por que que a igreja não tem? A É. verdade é que Olha assim, que a igreja... pergunta que eu tô, olha que pergunta que eu tô te fazendo, né? Eu tô te Sim, colocando no sim, gelada. sim. A igreja em documentos até tem, mas são pessoas que ainda não estão preparadas para estudar sobre eles e trazer à tona. Por exemplo, eu estou usando até como um sustento aqui para o meu celular, rapidinho. Aqui, ó. Teologia moral, né? Então, do grego, Del Greco, Teodoro Del Greco, ele fala bastante sobre moral, né, na questão do sexo, matrimônio. E, tipo, quem vai ler sobre isso? Quem vai atrás disso? Então, assim, não é algo que todo mundo busca. Hoje as pessoas buscam mais coisas na internet ou do que o mundo tem dizendo e se preocupa menos em buscar fontes confiáveis. Sim. Então, é realmente complicado buscar um pouco de informação, assim, sabe? Mas a minha pergunta não é nenhuma pegadinha, não. É porque eu fui aprendendo que existem coisas que a igreja ela espera que nós também, marido e mulher, nós homens cristãos, a gente traga uma resposta, porque a vivência nós temos, não é? Então imagina, não é um homem ou mulher de Deus que se despem e que se entregam um ao outro numa experiência sexual, né? O quanto que esse homem e essa mulher têm para falar sobre isso e para ensinar. Então eu penso que muitas questões elas precisam de fato ser ensinadas por nós como Sim. membros da igreja, não é? Porque para que quando passe, não é, pela cabeça de alguém, puxa vida, bem que a igreja podia falar sobre isso, entende? Bem que a igreja podia falar sobre carícias orogenitais. Eu sei que a igreja fala sobre isso, mas quem tem que falar sobre isso somos nós, não é? Somos nós leigos, né? Exatamente, são os leigos, porque vamos dizer assim, esse assunto diz respeito a nós. Outra pergunta, como é que sua mulher se engaja com a tua missão? E como é que Ela, ela, ela como é que ela te viu falando sobre isso? Porque de alguma forma você acaba também trazendo um pouco da intimidade. trazendo isso, boa, trazendo a intimidade de vocês. Como é que foi isso para ela? Ela disse, meu amor, calma lá. A Camila, a gente conversa muito sobre isso. Ela não é muito boa na comunicação externa. Tipo assim, ela não consegue estar aqui fazendo o que eu estou fazendo agora. Uhum. Se você chamar ela para falar, para pregar, para ir nos encontros, ela trava muito. Mas quando ela me ouve falando sobre, ela sabe ela fica tranquila porque ela sabe que tudo tem um limite para eu falar sobre isso da nossa intimidade. E toda vez que eu falo isso é sempre com muito respeito de forma formativa. Então, no início ela até estranhava um pouco, mas hoje não. Hoje ela apoia muito, né? Então, e o interessante também, tá, Ricardo? Que eu partilho muito com ela. Porque eu até brinco, meu direct parece um confessionário. Muitas mulheres e homens vêm falar comigo. E a todo momento eu falo, Camila, olha a história dessa mulher que interessante, ela está com esse tipo de problema assim, assim, assado. E então eu vou partilhando sempre com ela para nunca deixar ela à parte para falar assim, peraí, com quem que o Guilherme está falando sobre essas coisas, né? Então eu recebo muitos homens e então eu recebo muitos homens e mulheres falando das suas dificuldades no campo sexual e o interessante é que todos
nunca me faltaram com respeito, nunca vieram com uma conversa torta comigo, sempre levando muito a sério o trabalho que eu tenho feito aqui, né? Eu sempre falo, tudo é posicionamento. A forma como eu me posiciono, através da minha comunicação aqui, o pessoal sempre fala, cara, eu admiro como você trata isso de forma profissional, formativa, e que você não dá abertura para nada disso, né? Então a Camila hoje, graças a Deus, quanto a isso é tranquila, né? Então ela sempre me apoia nessas questões, e às vezes eu até brinco com ela, falo assim, me ajuda a responder isso aqui. Então eu faço ela também participar dessa minha missão, né? Eu vou incluindo ela nessa missão para ela se sentir parte disso. Então, muitas perguntas que eu recebo, muitas coisas que eu recebo, eu chego um momento e falo, Camila, me ajuda aqui. Vamos discutir eu e você agora? E aí a gente começa a discutir sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e aí discutindo com ela, eu penso numa resposta para dar para as pessoas. Então, assim, a Camila é muito participativa, mas é nos bastidores, nunca aqui na frente, né? Excelente. Quero dar boa noite para quem está aqui nos acompanhando. Fazia tempo que eu não aparecia aqui para uma live. Quero dizer que rolou uma conversa de bastidor, assim, 30 segundos antes. No seu perfil, no meu perfil, no seu perfil, no meu perfil. Porque a gente combinou tudo menos isso, não é? E eu disse, venha no meu perfil. Eu nem estava seguro do que eu estava dizendo, porque eu nunca, a gente está se encontrando agora. Não é? Mas vem no meu perfil, porque aí eu vou te apresentar para meus seguidores. Penso que, de fato, é conveniente que a gente faça assim. Vou dar um passo a mais aqui contigo, Guilherme, para você entrar no nosso tema, e eu sigo com você. Guilherme, o que você tem para ensinar para nós sobre sexo? Bom, primeiro nós temos que entender o porquê do sexo, né? O que é muitas vezes sexualidade, afetividade, porque muitas vezes a gente pensa que sexo é só relação sexual e vai muito além disso. Então eu acho que hoje aqui a gente vai bater muito papo sobre o que é sexualidade, né? Porque quais são os planos de Deus quando se fala sobre sexo dentro do matrimônio, né? Qual é a visão que a gente tem que ser sobre isso de uma forma correta? E qual é a visão que o mundo tem dado para nós como estorvo? Então, hoje, o interesse aqui do nosso bate-papo é justamente esse: entender qual é a função do sexo na vida do casal e como os dois, através da comunicação, podem melhorar essa relação através até do prazer, até ao atingimento do orgasmo também, porque muitas vezes, né, as relações hoje, Ricardo, estão ruins justamente porque o casal não fala sobre. Eu gosto de brincar muito com os meus seguidores. Nós fazemos muito sexo, mas falamos pouco sobre aquilo que fazemos. De fato, essa questão da comunicação ela é fundamental, porque eu penso que na cama a gente tem um transbordamento do modo como a gente se comunica, de um modo geral. Quando eu falo sobre comunicação, Guilherme, eu gosto muito de falar a partir do modo como Deus se comunicou comigo e com você. Eu gosto bastante, não é, na Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, quando Deus começa a se apresentar aos nossos pais na fé, o povo hebreu, o povo judeu, e ali no capítulo 3, Deus diz, eu ouvi o seu clamor, eu vi. Então, a primeira atitude de Nosso Senhor, de Deus, do seu amor, não é falar comigo, é me ouvir. Então, uma comunicação que ouve o outro, ela é simplesmente fundamental. Não é? Um diálogo que ele está baseado, não na minha capacidade de falar, porque a gente precisa dialogar o tempo inteiro, não é? A gente precisa se perdoar o tempo inteiro. Pessoas, quando me perguntam assim, Ricardo e Eliana, vocês se dão tão bem, tem algum segredo? Eu digo assim que eu penso que um segredo, se é que é segredo, mas é o seu modo de dizer, é o fato de que a gente se perdoa todo dia. Né? A gente se perdoa todo dia. Mas como assim você se perdoa? Vocês se maltratam todo dia? Não, vou contar de hoje. Eu estou aqui no quarto, o quarto de hóspedes aqui em casa, e ele precisava ser arrumado. E eu queria ter arrumado algumas coisas aqui para Eliana, somente que ela se antecipou. Eu estava no trabalho e ela se antecipou. Ela veio aqui, tirou uns sapatos que estavam aqui, colocou dentro de uma caixa, levou para o outro lado. E ela estava toda contente de ter feito isso.
E eu cheguei em casa, abri o quarto está lindo, está tudo bem arrumado. Mas eu fiquei bastante frustrado, porque eu queria ter feito aquilo. E aí eu abri a porta do quarto, olhei e não fiz aquele elogio que eu deveria ter feito. E ela saiu do quarto e disse assim, você não vai falar nada com o meu quarto todinho. Aí eu parei assim e disse assim, amor, eu já entendi. Eu estou frustrado. Eu estou frustrado porque eu que queria ter feito isso para você. Você não devia ter feito isso, eu que queria ter feito. Então, eu não te elogiei porque eu me frustrei. Porque eu queria ter te presenteado com o quarto ajeitado e você se antecipou a mim. Enfim, então, ali a gente se entendeu. Não é? Então, a gente fez um mal um ao outro? Sim, porque eram coisas muito boas que a gente acabou se machucando. Se um casal ele põe isso debaixo do tapete, ele tem efeito acumulativo, né? Porque vai ser isso, vai ser mais uma coisinha. Então, o fato de eu ter ali parado, eu ter feito a reflexão rapidinho, entendi o que aconteceu comigo, fui lá e disse, eu estou frustrado porque eu que tinha que ter feito isso. Me perdoe. E aí pronto, nós nos resolvemos. Então, a gente precisa sim se perdoar. Isso, e você falando isso, eu até lembrei, né, de uma vez, eu tava noivo da Camila ainda, a gente tava para casar e eu tava pegando a circular. E eu encontrei uma senhora no meio da circular e eu sempre gostei de conhecer a história das pessoas. Eu amo. Eu chego, pergunto, né? E a gente conversando, esperando a circular chegar, e aí a gente chegou no assunto que ela estava viúva, fazia 9 anos, e ela ficou casada por 50 anos. E eu falei para ela, qual é o segredo? Você ficar tanto tempo assim, eu tava para casar, eu tava noivo. E ela respondeu a mesma coisa que você. Eu falei, eu perdoava ele todos os dias, né? E, e foi a resposta que ele deu. Na hora que você deu essa resposta, eu lembrei dessa conversa que eu tive há 6 anos atrás. E eu falava, mas como assim perdoar todos os dias? E ela me explicou, não, Guilherme, ele não me traiu. Ele não era um cara que judiava de mim. Não, mas ele errava sempre, assim como todo ser humano. Ele errava nas pequenas coisas. E se eu não perdoasse ele nessas pequenas coisas, ia chegar uma hora que a gente ia explodir, né? Então, foi muito sensacional a resposta dela. E eu lembrei, e você me falando também de que você se frustrou porque você queria ter feito, eu não lembro a história completa, mas teve um padre uma vez que ele disse para mim, José e Maria, ele disputavam quem servia mais o outro, né? E aí você nessa disputa, não, eu quero te servir, eu quero fazer, eu quero arrumar o quarto para você, não era para você ter arrumado para mim, sabe? É, Essa disputa de quem serve mais, surgiu de assim dentro quem de mim, ama puxa mais. vida, isso não tá certo. Então, é sensacional isso dentro do casal. Quando o casal entende realmente o meu papel aqui é te servir, o meu papel é te fazer feliz. Né? Então, e a comunicação faz parte de tudo isso. Porque eu preciso entender como as coisas me afetam e eu preciso falar. Porque ninguém é vidente. Né? Ela não é vidente para saber que você queria ter feito isso. Então, ela veio, na cabeça dela, eu ia fazer, e você não, eu queria ter feito, mas vocês se resolveram. Então, realmente, comunicação hoje é realmente tudo, porque senão a gente vai acumulando, 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 e chega ali na frente, na relação, as coisas explodem, né? Eu proponho sempre para os casais uma comunicação que escuta o outro. Eu proponho sempre um diálogo baseado na minha capacidade de ouvir, na minha capacidade de falar. Eu proponho que todas as vezes que a gente vai conversar e a gente tem um discurso pronto, a gente já elimina a possibilidade de a gente receber o outro no coração. Eu aposto nisso, eu creio nisso, que o meu estar com a Eliana é sempre fala, meu amor, é sempre me conte, é sempre uma escuta ativa, uma escuta interessada, com o objetivo de fazer o quê, Guilherme? Com o objetivo de conceder à minha mulher uma experiência de amor enquanto ela fala. Pode ser que ela fale algo que não seja nem muito importante para mim, pode ser que ela fale algo que não tenha sentido, só que, para além daquilo que ela fala, é ela que está falando. Não é? Que Então, para ela é importante. quem é que está falando comigo? Está falando comigo a mulher que eu amo. Então, eu vou Exato. conceder à minha mulher uma experiência de amor, desenvolvendo a minha habilidade de escutá-la. Eu penso, Guilherme,
que o homem, quando entende isso, ele conquista essa mulher todo dia. Porque Sim. você ser capaz de dizer à sua mulher, literalmente, pode falar, meu amor, e fale até o fim, tome o tempo que você quiser. E aí eu franzo muito a testa, né? Então eu vou falar, então a gente desfranze a testa, aí a gente oferece a cara boa, né? Para ouvir sempre, mesmo quando não tem razão, mas fundamentalmente para dar à minha mulher uma experiência de amor. Eu penso que a gente tem que aprender a se comunicar todo dia desta forma. Eu penso que a comunicação através da escuta e da observação é um exercício contínuo da gente aprender sobre o outro, não é? E tendo assim fundamentado o relacionamento desta forma, transborda em toda a vida do casal e vai transbordar naturalmente, é claro, na intimidade. Sim, você falando, eu aprendo muito com a Camila. A Camila, ela sempre, como toda mulher, ela vem desabafar muito, né? Assim como a Eliana também deve desabafar com você. E algumas vezes, quando ela vinha desabafar comigo, eu tentava mostrar para ela como resolver certas questões. Chegou um dia que eu acho que ela não aguentou mais guardar, falou assim, meu amor, eu estou te falando, eu não quero que você me ensina quando eu termino de falar. Só me escuta, né? Então, e aí eu entendi, aquele dia eu fiquei bravo, né? Fiquei bravo, chateado, mas depois eu parei e pensei, não, tá certo. Ela tá vindo partilhar algo, muitas vezes ela não quer que eu ensine ela sobre aquilo que ela está desabafando. Ela só está querendo desabafar e querer que eu acolha ela. Pronto, né? Muitas vezes é isso. Então nós temos que entender muitas vezes que realmente diálogo nem sempre é falar, é aquilo que você falou, é escutar, é uma escutativa, né? Num livro do Monge Executivo, né? Esse livro é muito interessante. O executivo ele vai passar um tempo no mosteiro e, enfim, é uma história longa. Só que chega uma hora que ele está discutindo com o monge, ele vai falando com o monge. Chega uma hora que o monge não responde nada enquanto ele não termina de falar e ele questiona. Mas você não vai me falar nada? E aí o monge responde para ele, eu estou esperando você acabar de falar, eu realmente estou te escutando, vou refletir sobre aquilo que você está me falando para depois te dar uma resposta. Eu não posso ter respostas prontas ou elaborando enquanto você fala. Porque qual que é, muitas vezes, o que a gente faz, o Ricardo? Enquanto a Camila está falando, eu já estou pensando na resposta. E não é assim. Né? É escutar, refletir e depois devolver. Né? Então, o diálogo realmente é isso que você estava falando, como Deus. Eu escutei a sua prece, eu entendi o que você trouxe para mim. E aí nós temos que aprender a trazer isso também para dentro das relações sexuais, dentro da nossa relação íntima, enquanto casal, dentro de 4 paredes enquanto casal. Né? E eu acho que nesse momento agora, a gente pode até entrar um pouquinho da visão da sexualidade, né? Não sei se você a gente já pode entrar nessa parte. Claro que sim, cara. A gente está aqui no meu perfil, mas você que comanda. Não, perfeito. Então, assim, antes até a gente entrar um pouco sobre essa questão de intimidade, falar um pouquinho sobre a questão do sexo. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão totalmente errônea do sexo, né? Antes da gente entrar até nas vezes falar assim, Guilherme, sexo é unitivo, procriativo, eu entendo, não precisa repetir isso. Não, vamos lá, vocês precisam entender uma coisa. Unitivo e procriativo, a unitivo aqui diz realmente da união do casal. E sabe como muitos têm olhado o sexo hoje, Ricardo? Eu até acabei fazendo um post hoje sobre isso, né? Sexo, ele é celebração e não recompensa, né? Como que hoje, até dentro do casamento, do matrimônio, como o sexo tem acontecido? Qual é a consequência do sexo hoje? Muitas das mulheres, por exemplo, têm feito sexo como recompensa. Por exemplo, quando o homem faz alguma coisa boa, quando o homem se comporta, e o homem, para receber sexo, ele tem se comportado mais. Mas se você olhar para essa forma de sexo, você realmente está jogando fora, deixando um pouco de lado. Ou o quê? Para que serve o sexo? União, ou seja, celebração do casal. É o transbordamento do amor, é o transbordar do amor, sabe?
É a celebração mesmo, é estar junto, é amar, é viajar no corpo um do outro, é celebrar a alegria de estarem juntos. Mas hoje o que eu tenho visto, né, essa questão da unidade, que não está unindo nada. Na verdade, só está sendo uma moeda de troca, né? Então, vamos ver se você... Muitas vezes eu já ouvi mulheres falando, vamos ver se você merece hoje à noite, né, o sexo. E aí o cara, ele fica como se fosse refém, fazendo tudo que ela quer para que tenha o sexo à noite, ou seja, como um cachorrinho que é o osso dele, né? Não é essa a intenção que a gente tem que olhar para o sexo. O sexo é justamente essa celebração do casal, e não uma moeda de troca. Então, quando eu olho e falo sobre o sexo unitivo e procriativo, quando eu falo do unitivo, é justamente essa celebração do amor. Eu estou fazendo sexo com você e eu estou tendo contigo e com você porque eu te amo, porque eu te quero e porque eu te desejo, não porque você merece. Claro, nós não podemos confundir entre quando o homem ele está sendo durante o dia todo um escroto com a sua esposa, um grosso com a sua esposa e querer sexo à noite. Aí realmente está completamente errado. Mas nós não podemos também usar o sexo como só apenas uma moeda de troca. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Eu estou entendendo, sim. Não é por isso que é tão importante, não é, que o casal converse sobre a experiência sexual que fazem. Não é aquela história do foi bom para você. Puxa vida, como é muito importante. Não é? Eu preciso perguntar um ao outro, foi bom para você? O que te ajuda? O que te constrange? O que te deixa feliz? Por qual caminho você prefere que eu vá? Eu fico imaginando como é desafiador para um casal conversar sobre isso, se ele não foi treinado a conversar sobre todas as... Para a gente colocar assim, a vida sexual no seu devido lugar. Porque quando eu estava para me casar, eu tenho 31 anos de casado, sua idade. Quando eu estava para casar, um amigo meu, aliás, um amigo meu, o senhor, o Diácono Jonas e a Terezinha, já são falecidos. O Diácono Jonas devia ter naquela época quase os seus 65, 70 anos. Ele nos chamou ali, dias antes do nosso casamento, e disse assim, olha, nós queremos dizer uma coisa para vocês. Ele falava bem rouco. Ele falou assim, sexo não é tudo, mas é responsável, como é que ele falou? É 80% responsável pelo equilíbrio do casal. Então, se cuidem. Quer dizer, eu fiquei com esta orientação ali do diácono, para me casar com a Lilica. Então, o lugar da relação sexual na vida do casal é, de fato, um lugar de base. Mas como é bonito considerar, e como é importante, não é? Considerar que a vida sexual, ela é justamente eu gosto de falar assim, a atividade sexual, o exercício do sexo. Você usou a palavra celebração, e é verdade, mas eu diria que é preciso que seja um transbordamento do dia a dia do dia a dia do casal. Né? Penso que por isso o nosso tema voltado para esta comunicação, não é? Que gera cada vez mais um encontro. Para que quando a gente se encontre sem roupa, porque a gente já foi aprendendo a se desnudar durante o dia, a gente já foi aprendendo a dizer como é que a gente se sente, sabe, Guilherme? Porque eu penso que é o nível mais alto de relacionamento é quando a gente é capaz de falar de tristeza, de frustração, de felicidade. Então, quando a gente começa a se interessar tanto em ouvir um ao outro, que a gente encontra no outro lugar para que a gente diga como é que a gente se sente. E a partir daí, a vida inteira do casal, o dia inteiro do casal, isso parece ser muito poético, mas não é, porque eu posso testemunhar isso, e eu penso que você também, Guilherme. O dia a dia
é um descobrir um ao outro, né? Por isso que eu acho que vale a gente dizer, né, que no dia a dia a gente vai se desnudando, a gente vai se revelando, porque amor é revelação, não é? Sim. E aí na sua experiência mais íntima, a gente faz a revelação mais profunda de quem a gente é. O que a gente faz? A gente se entrega um ao outro sem medo. Portanto, a intimidade na cama, ela é uma explosão, um transbordamento desse exercício de a gente já se dar um ao outro no dia a Do dia. dia a dia. Exatamente. Quando eu fico nu, e aqui eu digo nu não de estar sem roupa, mas eu digo nu das minhas máscaras, das minhas fragilidades, quando eu deixo com que ela me veja quem eu realmente sou, e quando eu vejo quem ela realmente é, e mesmo assim decido permanecer, porque o amor é isso, né? É quando eu vejo quem de fato o outro é, e ainda aqui eu quero estar, né? E é quando eu vou ficando nu diante dela, que nas minhas relações eu também vou ficando cada vez melhor a relação. Porque se eu não vou exercitar aqui a minha comunicação contigo, o abrir o meu ser para ti, lá na cama também vai ter grandes dificuldades, né? Nós vamos ter grandes dificuldades ali. Então, o diálogo no dia a dia, ele tem um diálogo verbal, aquilo que eu falo, né? E tem um diálogo não verbal também. Quantas vezes a Camila chega em casa, ela fala, estou bem, mas você percebe no olhar dela que ela está cansada, triste ou chateada, e aí você começa a investigar, a entender o que será que está acontecendo com ela. Será que foi eu que fiz alguma coisa? Foi alguma coisa que aconteceu lá? Como que eu posso descobrir? Justamente ir conversando e acolhendo. Vou dar um exemplo aqui, tá, Ricardo? Por Nós favor. homens, quando a gente fica muito estressado, a gente chega em casa, o que a gente quer muitas vezes? Sexo, né? O homem quer sexo para desestressar. Se a mulher está estressada, ela não quer sexo, né? E aí a gente tem que trazer esse balanço aí. Como que eu fui aprendendo a lidar com isso? Eu comecei a entender. Quando a Camila chegava muito cansada, estressada do trabalho, porque a mulher é assim, né? Ela é cheia de hormônios, ela tá lá em cima, tá lá embaixo todo tempo, ela tá sempre oscilando demais. E quando ela chegava em casa, antes, no começo do casamento, eu falava assim, e aí? Só com aquele meu olhar, né? Será que hoje tem? E ela olhava com aquele olhar assim de que Não tem. não acreditando, brava demais. Por quê? Depois eu fui entender o que se passava na cabeça dela. Poxa, eu passei o dia inteiro ouvindo merda do meu chefe, meu dia inteiro estressado, chato. Chego aqui, ele quer falar sobre. Ele quer sexo? Então, o que eu fui aprendendo com o tempo? Quando ela chega em casa, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou estabilizar ela. Ou seja, o meu papel é estabilizar a Camila, que por si só, qualquer mulher é desestabilizada, né? Ou seja, os hormônios, tudo oscilam demais. Então, quando ela começou a chegar em casa, eu comecei a fazer o quê? A acolher ela, você chegou em casa, né? Ou seja, você não chegou em outro lugar onde você vai ter que ser cobrada de novo, né? Porque ela chegava, já tinha mais uma cobrança. E aí, será que tem hoje? E aí eu comecei a mudar um pouco a atitude. Ela chega em casa, pego no pé dela, vou fazendo uma massagem, eu conversando, como é que foi teu dia, apago um pouquinho a luz, vou trazendo ela para dentro de casa para certa estabilidade. Aí sim eu proponho alguma coisa, depois que ela está toda mais se sentindo acolhida, mais estabilizada. Mas como eu percebi isso? Justamente conforme a comunicação não verbal dela, que é o quê? As caras e bocas que ela fazia toda vez que eu propunha alguma coisa. Então, eu tive que buscar entender a Camila como ela reagia a cada situação que eu fazia. Então, é onde você estava falando. O nosso convívio do dia a dia, quando nós vamos nos abrindo, né, ficando nu, diante de todas as situações que acontecem no dia a dia, a cama acaba acontecendo de forma muito mais fácil e melhor. Entende? Então, assim, como prestar atenção na Camila, isso também faz parte do diálogo. Como entender a comunicação não verbal dela fez toda a diferença para eu conseguir me comunicar com ela um pouco melhor. Para chegar no objetivo onde eu queria, que é o quê? A gente celebrar, a gente
transbordar esse amor que a gente tem um para o outro. Assim, são vários exemplos que a gente vai tendo, né? As crianças chegando também. Quando o Bento e a Ana Clara chegou, a gente tinha muito pouco sexo. E aí, depois que as crianças foram crescendo, ainda assim tinha o limpar a casa, o trabalhar, lavar a roupa, não sei o quê. Chegou um momento que eu entendi o seguinte: se eu vou tentar tirar tudo isso dela, eu também fico exaustivo. Se eu deixo só com ela, ela também fica exausta, né? Ou seja, chegou um momento que a gente chegou numa conclusão. Vamos fazer o seguinte, a gente sempre está muito cansado, né? Você trabalhando, eu trabalhando, a gente cuidando da casa, a gente fazendo tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos economizar um pouquinho, e por uma vez na semana a gente pega alguém para passar as roupas das crianças e as nossas e dar uma limpada na casa. Só isso já aliviou do nosso lado. Aliviou do nosso lado, cara, como as coisas começaram a acontecer de novo, né? Opa, minha rotina com a minha esposa tá voltando ao normal. Então, entende? É preciso, muitas vezes, a gente observar muita situação do nosso dia a dia, como as coisas estão acontecendo, e conversar e propor. Então, eu propus para ela, falei, amor, eu estou entendendo que a gente está com dificuldade de chegar, muitas vezes, né, na nossa intimidade, ali, na nossa caminha, porque você está cansado, eu estou cansado, tem muita pressão em cima da gente, trabalho e casa, e se a gente aliviar um pouquinho o nosso lado aqui? Assim, tá, mas aí a gente vai ter que pagar alguém. Assim, mas esse pagar alguém, a gente vai ter que economizar em uma outra ponta. Então, teve que ter um sacrifício dos dois lados, onde, né, a gente teria que economizar em certas coisas para poder pagar essa pessoa. Entende? O casal ele tem que usar da comunicação e da criatividade que ele tem. Então, uma coisa eu entendi. Lá, pode falar. Não, fale, não, termine, por favor. Ah, tá. Então, são duas situações interessantes. A primeira eu entendi como lidar com a Camila quando ela chega em casa exausta e estressada do trabalho, antes de propor qualquer coisa. Segundo, eu tive que lidar com o problema de onde está todo mundo exausto, todo mundo cheio de coisas para fazer e não consegue muitas vezes ter um tempo, um olhar para nós dois como casal. Então, eu aprendi a lidar com ela e aprendi a usar da criatividade, da nossa comunicação para propor uma alternativa para nós dois. Então, percebe? Quando os dois conversam muito abertamente sobre tudo que está acontecendo, a gente começa a entender como agir e propor certas coisas alternativas, entende? Me chama a atenção a sua fala para várias coisas, mas vamos lá. Existe um nome bem interessante para a gente aplicar, uma expressão para a gente aplicar a via 2, que é pacto, né? O casamento ele é um pacto. Então, a gente tem que... O goiano fala, acho que o mineiro também fala, que combinado não sai caro. Exatamente. Não é? Combinado não sai caro. Então, marido e mulher, eles estão se combinando o tempo inteiro. E a gente precisa se combinar em tudo, né? Pode ser que tenha gente aqui que que não esteja de acordo com isso. Mas se a gente olhar com sinceridade, se a gente deseja ter uma vida assim harmônica, a gente precisa fazer um pacto em tudo, né? A gente precisa fazer um pacto para cuidar da alimentação juntos, porque se só um cuidar da alimentação não vai dar certo. A gente precisa fazer um pacto para ajudar o outro assim na fraqueza do outro, né? A Lilica, ela fica doida com doce. A Lilica, ela vai para a festa e ela come pouquinho o que tem de salgado, se ela passar e ver uma mesa de doce. Mas ela precisa ter cuidado com o doce. O marido dela sabe. Então, a gente tem um pacto de ajuda para ela não comer tanto doce. A gente tem pacto, olha, a gente tem pacto para tudo, viu? E a gente foi aprendendo a fazer porque o casamento, ele é... Vamos falar de um contrato? Porque a gente pode também falar que o casamento ele é um contrato. O casamento é um contrato, o casamento é um pacto, né? E a gente combina. Se a gente aprende a combinar, não é? A compactuar, né? Quando a gente vai fazer uma compra, o tanto que a gente vai gastar, a gente combina como é que vai ser o nosso gasto. Não é? A gente combina quanto é que um ganha, quanto é que o outro ganha, para que a gente
porque a gente resolveu ter uma melhor alimentação, vamos dizer assim. A gente resolveu que a gente vai investir, a gente vai comprar mais frutas. Puxa vida, alguém desavisado pode até dizer, mas o que isso tem a ver com a vida sexual? Tem tudo, porque não dá para separar uma coisa da outra. Então, é preciso esse esforço de a gente levar adiante o pacto matrimonial para as coisas mais simples do nosso dia a dia. O modo como a gente se veste, o modo... Eu adoro quando a Eliana compra alguma coisa, ela está em dúvida, e ela traz para casa e ela veste para que eu diga se está bom ou se não está. É um pacto. É um pacto. Ela põe uma roupa, ela mostra para mim, amor, tá bom. Eu sou muito sincero quando tá bom. Quando não tá, também eu digo. Mas ela não se chateia com isso, porque é um pacto. A gente combinou que é dessa forma. Então, a sua conversa me fez lembrar do pacto, que é preciso ser revivido nas mínimas coisas, e a sua fala também me fez lembrar desta comunicação que observa o outro. Não é? Eliana e eu, nós viemos de famílias completamente diferentes. Não é? Eu sou nordestino, eu vim de uma família pequena, somos 3 irmãos, e meus pais são nordestinos, né? Somos praticamente todos de Fortaleza. Então, uma família grudenta, uma família com muito cheiro, beijo, carinho, abraço. Eu vivi assim, uma manifestação muito afetuosa de amor. O que valia era o afeto. Eliana veio de uma família que ela é a 8ª, assim, a raspa do tacho. Lá no finzinho. Porque ela veio 7 anos depois do considerado que era o último, o 7º filho. Chegou o 7º filho, Ferré, e a Eliana nasceu 7 anos depois. Tanto que a minha sogra pensou que era menopausa, e não era menopausa, era Eliana. Então ela é a 8ª filha de uma família que não tinha experiência de afeto. Não é? Transmitir afeto na família da Eliana era fazer coisas. Por isso que a Eliana adora fazer um bolo para mim. Eu adoro quando ela faz bolo. Porque ela mais facilmente expressa o seu amor fazendo o que ela fez hoje, arrumando aqui esse quarto. Através do serviço, né? Então eu aprendo com a Eliana, não é, que ela tem um amor mais efetivo, não é? E a Eliana aprende comigo que tem um amor mais afetivo. Agora, como a gente precisa observar um ao outro nessas diferenças tão fundamentais, mas principalmente a gente precisa considerar que a minha mulher, no ano passado, Guilherme, ela não é mais a mesma hoje, nesse ano, meu filho. Essas criaturas, assim como eu, elas mudam. E não mudam só assim porque pinta o cabelo de uma cor, porque faz um esticamento de lá. Não, elas mudam porque é próprio de cada um de nós estar mudando o tempo inteiro. Então você imagina que experiência sensacional nós somos convidados para observar o tanto que elas mudam. Você falou, né, muito altos e baixos e tudo. E se a gente começar a considerar que isso é uma coisa mais linda do mundo, porque elas são assim, e eu vou observar, não é, com muita... Porque eu penso que a gente perdeu muito a capacidade de admirar como é que o outro se move, como é que minha mulher se comporta, como é que ela se senta à mesa, não é? Observar como é que minha mulher anda. Eu adoro andar da minha mulher. E eu acho assim, maravilhoso o jeito que ela se move. Mas eu sei que não são muitos os caras que continuam admirando o modo como a sua mulher se move. E esse cara que não consegue admirar o modo, porque Eliana é uma mulher, que para nós, tá? Que eu deixo ela passar na frente para eu ver ela caminhando. De tanto que eu adoro. Mas se esse cara aqui não é capaz de se admirar com o rebolado da minha mulher, eu vou admirar como é que ela se move quando a gente se encontra para a nossa vida sexual? Não vou. E você falando isso, realmente é sensacional. Esses dias eu estava tomando café, né, as 2 crianças, a Camila e eu observando todo o trabalho que as crianças estavam dando e a paciência que a Camila estava tendo com todos eles. Eu querendo matar
essas crianças e ela conversando, e não sei o quê. Eu olhei para ela, eu só soltei, falei, eu amo tanto ver como você cuida dessas crianças. Tô falando para ela, né? Eu amo tanto observar como você ama elas, como você cuida delas. Você nasceu para ser mãe, né? E ela toda sem graça na hora, por que você está falando tudo isso? Eu falei assim, porque eu tô te observando aqui como você está agindo com elas. Então isso é interessante. O sexo muitas vezes na cama não começa na cama. Começa em toda a construção que você vai fazendo até aqui no seu coração, na sua mente, na sua cabeça, daquilo que você está olhando para sua mulher. E olha que interessante. E cuidado com os puritanos aqui agora nesse momento, né? Isso, por mais que saiu com muita pureza do meu coração, ao mesmo tempo, aos poucos, foi se tornando um pouco até de excitação. E isso é interessante, isso é legal entre o casal, porque você observa, você ama e fala, cara, como eu te desejo. Mulher, como eu te desejo, como eu te quero, né? Então, assim, é você observar a feminilidade, observar como a mulher se porta, e isso na mulher excita muitas vezes o homem. E as pessoas, elas têm perdido totalmente isso. Como você falou, os homens não estão observando mais como as mulheres se movem, como elas se portam, com as atitudes delas, porque o ser feminino em si já seduz, nos seduz, né? Eu digo eu como esposo e ela como minha esposa. Isso já nos seduz. E o homem, em sua atitude também muitas vezes masculina, de resolver um problema, de trazer segurança, isso também excita as mulheres, né? Então, muitas vezes, quando o homem ele traz segurança, ele resolve mais um problema, ele faz as coisas acontecer, ele não percebe, mas a mulher também está observando. E ela também fala, esse é o meu marido. E quando ela fala, esse é o meu marido, ela também se excita, ela também tem. E não é aquela excitação que todo mundo olha hoje, infelizmente, e já vê algo muito para o outro lado, né? Muito para o lado do pecado, algo que são segundas intenções, mas é uma excitação do casal, do amor que está transbordando ali entre eles, né? Você me faz lembrar muito o Padre Léo. O Padre Léo, quando chegou na Canção Nova, ele fez algumas coisas que causaram muito problema. Padre Léo, uma vez nós estávamos numa palestra lá no Rincão, na Canção Nova, ao vivo. O Padre Léo, ele disse assim, ele buscava ali naquele modo de falar, explicar o quanto que o corpo do marido pertence à mulher, não é? E quanto o corpo da mulher pertence ao marido. E ele disse assim, se a coisa está difícil, convida ela para um banho. Eu lembro disso. Você lembra disso, Guilherme? Ele põe a mão e reza. É disso que você está Não, falando ou não? Não, não, é não, outra não, coisa não, ainda? não. Não. Então fala, vamos Leva ler. para um banho. E aí você pega o sabonete, e aí você vai passar o sabonete nela. Todo mundo no rincão, assim, apneia total, ninguém respirava. Ele disse assim, num determinado momento, pá, deixa o sabonete cair. Todo mundo assim, o que está acontecendo aqui? E aí você desce, você vai, pega o sabonete do chão, na volta, morde a bunda dela. Isso é santo! Ele falava. E as pessoas aplaudiram aquilo lá sem muito entender o que estava acontecendo. O telefone tocando de gente dizendo eu não vou mais ajudar essa televisão, vou deixar de ser sócio da Canção Nova hoje. Porque o Padre Léo me ensinou muito. O Padre Léo me ensinou, eu já tinha uma vivência, sempre tive uma vivência muito saudável com a Lilica. E o Léo, grande amigo, né, foi nos ensinando o quanto que cada momento, cada parte do corpo da minha mulher, ele é delicioso, eu preciso descobrir, eu preciso viajar no corpo da minha mulher, na sua pele, sentir o seu cheiro.
E olha que coisa mais linda, né? Imagina um casal que se encontra para a relação sexual sem desfrutar de uma experiência exercitada de amor, com todas essas coisas que a gente tá falando, ele, como é que ele vai ser capaz de trazer essa experiência ali para o abraço, para o cheiro, para o carinho, para descobrir ali no corpo da sua mulher os caminhos que vai fazê-la se alegrar, ter um orgasmo, viver aquele momento assim que é de explosão de amor. Uma vez que no dia a dia a gente precisa fazer esse caminho no coração da nossa mulher, não é? O transbordamento disso na cama, ele precisa ser também um exercício de descoberta do outro, e um exercício que, como o Léo dizia, não é? Ele provocava muito a gente com esses exemplos, para que a gente não tivesse medo da intimidade. E o quanto que nós estamos vivendo, e ele já dizia isso para nós, como a gente está vivendo cada vez mais num mundo onde a gente não abre a intimidade, não é? A gente tem medo de se entregar um ao outro. Eu queria muito saber, o Guilherme, porque você toca nisso no seu dia a dia, no tema intimidade, não é? Qual é o maior entrave para a intimidade do casal? Eu, bom, eu sempre vejo alguns entraves, né? E algumas dores também. Primeiro, o casal que ele tem muito vergonha um do outro. E essa vergonha do outro é justamente por não explorar a intimidade, por não explorar o outro. E aí eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu gosto muito de explorar o corpo da minha esposa e eu gosto de fazer isso. Isso me excita também, isso me dá prazer no meio do processo. Só para você entender o que eu quero dizer, muitos casais se preocupam só com a penetração, acha que o prazer está só ali. Mas como você falou, o explorar, o beijar, o ir viajando no corpo da sua esposa, isso excita também, porque você está aprendendo a dar e receber por todos os sentidos, pelo toque, pelo beijo, pelo cheiro que você está sentindo. E muitos casais têm esse medo e essa falta de entendimento, e se entende e tem vergonha, sabe, de falar assim, deixa eu explorar, deixa eu entender que o orgasmo só é consequência da minha curtição aqui com ela, entende? Então, muitas das vezes, é o medo e a vergonha. A maioria das vezes, se alguém não casou ainda, já pergunta, Guilherme, meu medo de chegar a primeira vez, e se eu não conseguir fazer ela gozar? E se eu não conseguir dar prazer a ela? E eu sempre brinco, não, sempre chego e falo, ó, ninguém vem com manual de orgasmo. Ninguém vem com manual. Você não é obrigado a saber. Então, tira esse peso das costas e vai mais aliviado. Então, a mais missão para o homem hoje é entrar numa relação com a própria esposa e pensando, eu tenho que fazer ela chegar ao orgasmo. Ao invés de mudar o pensamento e o orgasmo é consequência. Entende? Então, a própria ansiedade e a própria preocupação já é uma trava, já é algo que atrapalha muito nas relações entre os casais. Tá? Então, o homem, ele já carrega esse peso nas costas que vem através dos amigos, da família, da sociedade, que é o quê? Ele tem que chegar, fazer e acontecer. Isso não é verdade. Então, vamos para as duas realidades. Aquele que vai ter a primeira relação, né? Me guardei do casamento, a primeira relação. Ninguém vem com manual de orgasmo, ninguém vem com manualzinho, faça assim, ela chega lá, faça assado, ela chega lá. Hoje eu entendo, de fato, quando alguém me fala, quanto mais o tempo passa, melhor o sexo fica. Por quê? Porque mais eu vou conhecendo como o outro sente prazer, sente tesão, né? Então é explorar. Então, do lado do homem é essa preocupação excessiva de fazer com que a mulher chegue ao orgasmo. Ou seja, eu tenho que me preocupar de fazer minha mulher chegar, mas eu não posso deixar com que a ansiedade afete todo o nosso relacionamento. Então, chegue no ato em si e curta a sua
esposa, viaje com ela, aproveite, sabe, de fato. E no lado da mulher, ela muitas vezes ela tem uma certa dificuldade de se comunicar e falar: isso aqui não, eu não gosto, né? Isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Chegou uma aluna uma vez, Ricardo, para mim, e falou o seguinte: Guilherme, o meu marido, quando a gente vai ter relação sexual, ele coloca o filme pornográfico, cobra de mim, né? Tudo que ele está assistindo ali, né? Ou seja, a forma que, como a mulher fica, a posição que ela fica, não sei o quê, ele cobra tudo de mim, isso, e eu faço. E eu falei: e por que você diz não? Eu falei assim: porque eu quero agradá-lo. Então ela exclui toda a vontade dela em nome do marido. Então a mulher ela tem que aprender a se posicionar mais e também o homem a observar mais. Porque eu sempre falo isso para os casais que eu atendo, né? Existem dois caminhos aqui, onde a mulher se comunica e fala mais sobre isso. Ó, isso é bom para mim, isso não é. Porque o homem tem uma certa facilidade maior de falar, a mulher nem tanto. Mas tem mulher que fala. E a mulher que não fala, Guilherme? A mulher que não fala, te resta a responsabilidade de observar, né? Ou seja, o corpo fala. Então, quando você está tendo relação ou fazendo alguma carícia na sua esposa, observe como o corpo dela reage. Quais são os sons que ela solta. E aí você vai observando: opa, ela está gostando. Ela não está gostando tanto assim. Esses dias não, o ano passado, né? Ou seja, 5 anos de casado. Eu estou indo para o meu sexto. Em 5 anos de casado, eu descobri uma coisa que a Camila gostava. E aí a gente foi tomar banho junto e falei: amor, eu fiz um negócio que eu vi que você gostou, né? Ó, meu Aí ela amigo. falou assim, pode continuar, tipo, pode fazer mais vezes. Então ela não falou para mim, mas eu observei, entende? Então assim, a mulher ela tem que trazer mais, mas se ela não traz, o homem tem que sempre trabalhar essa observação da sua esposa. E sobre falar, uma coisa muito íntima aqui, aí eu falo para vocês receber com muito respeito, né? A nossa primeira vez, eu fui fazer uma carícia com a mão, né, nela. E, cara, sensacional. Ela virou para mim, pegou a minha mão e falou assim: amor, assim não, faz assim, assim eu gosto mais. Aquilo, na hora, explodiu minha cabeça. Porque eu poderia ter tido a atitude de outros homens, né? De falar assim: eu não, eu sei o que eu tô fazendo. E eu falei: tá bom, deixa ela me conduzir, porque realmente eu não tenho o mapa do corpo dela. É ela quem vai me mostrar o que é bom ou não para ela. E isso é legal. Então, as duas coisas que eu sempre falo para os casais que eu atendo homens, não comecem o sexo pensando no final. Eu sei que é isso que você quer dar para sua esposa, mas se você não aproveita o começo da partida, o início o meio da viagem, o final nunca vai chegar, né? Porque você está querendo pular etapas. Então, um prelúdio legal, né? Você fazer um momento de preparação, um momento de, de carícias, isso é muito importante. Então, assim, respondendo de forma mais objetiva, os problemas que eu vejo o homem ansioso demais por aquele momento e a mulher fechada demais para falar sobre o que está sentindo, o que está pensando. Seria um pouco disso que eu vejo hoje, tá? Das coisas que eu mais recebo. Sim. E é impressionante porque tudo isso que você está comentando precisa ser olhado do ponto de vista de que se trata de duas criaturas que estão em contínua transformação. Não é? Porque, por exemplo, o cara ele não vai conseguir dizer assim que eu já descobri qual é o caminho que mais agrada a minha mulher para ela se satisfazer. Porque esse caminho, meu amigo, foi o caminho que você descobriu hoje. Só que existem outros. Pode ser que esse caminho ele tenha sido uma maravilha hoje, e pode ser que amanhã ele não seja mais. Pode ser que tenha outro significado, porque considerar, Guilherme, que as pessoas mudam, eu penso que é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque eu penso que está bem identificado, como você falou. Mas, além de tudo isso, é preciso considerar que a gente abraça um ser humano em mudança, entende? Hoje é bom assim. Hoje a minha disposição é essa, de modo que eu nunca vou poder dizer assim que eu já sei como fazer. E esse é um desafio gigante, porque eu não sei. Você falou aí, não é? Você tem quanto tempo de casado? Eu tenho 6.
Pouco 6 anos de casado. ainda. A minha experiência com a Lilica, ela é a mesma experiência que você tem. Eu continuo descobrindo, rapaz. Eu continuo Sim, aprendendo. Continuo aprendendo. Uma, uma vez, ano passado, a gente estava numa, numa palestra, no Encontro para Casais, e a gente faz um momento em que a gente vai trabalhar a vida sexual, e a gente entendeu que a melhor dinâmica são papéis onde os casais fazem pergunta e eles não precisam assinar. E a gente vai respondendo e a gente vai nas respostas orientando. E aí eles perguntaram sobre a posição. E aí eu compartilhei com eles, né? É claro que com todo respeitando a minha Lilica, mas eu contei para eles assim que a gente havia descoberto uma posição que a gente ficou assustado na hora. A gente disse assim, meu Deus, por que a gente não fez assim antes? Isso foi ano passado. Por que a gente? E aí a gente descobriu porque a gente foi se experimentando. Não é? Então não existe aquela posição. Existe aquela experiência que a gente faz. E casado há 30 anos, a gente tem uma surpresa, ficou todo mundo curioso. Mas que posição é essa, cara? Eu disse para eles, sabe quando é que eu vou contar para vocês? Nunca. Porque é a minha descoberta. Mas que coisa sensacional, justamente é você estar aberto para fazer uma experiência que ela vai até o fim da vida. Ela vai quando a gente for para o céu, quando um dia nós partir. Até lá, é preciso descobrir, é preciso continuar descobrindo. E eu estou abraçando uma mulher que hoje ela é de um jeito, amanhã ela é de outro. E não só porque se trata de uma mulher, porque eu também estou mudando. Então, imagina, Guilherme, que coisa linda é a gente chegar a esta experiência, não é? Esta felicidade de descobrir um ao outro continuamente. Que coisa mais linda você contar uma experiência de 6 anos de casado, que ela também é a minha experiência aos 31 anos de casamento. Que coisa sim. maravilhosa. E isso é maravilhoso, porque, por exemplo, uma coisa que eu descobri que a gente gostava muito lá no primeiro ano de casado, hoje já não é tão assim. Então, a gente sempre vai descobrindo coisas novas mesmo, né? E aí voltando àquilo que eu sempre ouvi, Guilherme, quanto mais o tempo passa, melhor o sexo fica. Por quê? Você vai descobrindo o outro vai descobrindo você, né? E aí vai acabando tendo esse respeito, essa ajuda entre o casal. Porque vai chegando uma hora que realmente você vai tendo que deixar de lado é, esse interesse de falar, eu quero chegar lá. Né? Você, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo que chegar lá é só consequência, entende? Mas é realmente se desbravar no outro, né? Tentar coisas novas, e coisas novas não que está passando aí na TV, nos filmes pornográficos, não, coisas novas de descoberta mesmo um do outro, com muito carinho, muito amor, muito respeito, sabe? E isso que os casais têm que entender. Então, para as mulheres, o que eu posso dizer é da sua maneira, busque da sua maneira, mas se comunique com o teu esposo, diga o que é importante para você, sabe? Como é bom para você, quais são as áreas do seu corpo, né, que você gosta, que ele toca, que ele beija, que ele acaricia, vai trazendo isso para ele, porque isso vai ajudando também, dando um certo norte, um caminho para ele também para te ajudar a chegar lá. E mulheres, a mesma coisa, parece que não. Mas os homens também gostam quando vocês tomam iniciativa, né? Porque se só a gente toma iniciativa, dá a impressão que do lado daí não tem interesse, né? Não existe interesse. Então, são muitas situações que a gente tem que ir conversando. Então, acredito que a comunicação do casal nessa questão é muito importante demais. Uma vez perguntaram assim, Guilherme, eu tenho que fazer sexo com ela porque eu preciso saber se é bom, né? Para ver se é bom, porque vai que eu caso e eu não gosto. Tem sempre essa clássica, né? E aí eu falei para ele, não, meu amigo, não é assim que funcionam as coisas. Para você ser padre, você estuda 9 anos. Para ser advogado, 4 anos. Para medicina, não sei quantos anos. E aí você começa a
exercitar depois que acontece. E você não vai virando um melhor cirurgião quanto mais cirurgia você faz. Você não vai se tornando um melhor advogado quanto mais você vai exercendo a sua profissão. Ele falou, sim. Eu falei, então, meu amigo, se vocês vão se casar, não existe essa de gostar ou não gostar. Vocês vão aprender juntos. E aí, quanto mais você faz, mais você fala sobre isso que você está fazendo, ou você observa do que você está fazendo, e vai melhorando. Que necessidade é essa de que o sexo tem que estar perfeito e maravilhoso desde sempre? Não existe isso. O sexo é uma descoberta um do outro, né? Uma descoberta de si mesmo. Você vai descobrir ela, enquanto ao mesmo tempo você descobre de você. E aí você vai ter relação sexual e você vai entender, opa, quando ela toca assim em mim, assim eu gosto mais. Desse jeito eu não gosto tanto. E ela também. E aí, quanto mais vocês fazem, mais vocês se autoconhecem, porque o outro está te tocando, o outro está te excitando, e vocês vão partilhar sobre isso. Ele falou, putz, agora eu entendi. Entende? Então, assim, eu quero fazer, mas eu não quero falar sobre, né? Eu quero ter relação, mas eu não quero me comunicar, eu não quero partilhar sobre como estou sentindo, porque na maioria das vezes, hoje as pessoas estão tão orgulhosas, Ricardo, e elas não têm a capacidade de se abrir e tem medo de machucar o outro, né? Fala assim, ai, se eu falar que dessa forma eu não gosto, será que ele vai ficar chateado comigo? Não, não, não. Essa é a vida é assim, né? Bem-vindo ao mundo dos adultos e casais maduros. Olha, eu não gosto quando você faz assim, né? E não é porque eu estou te falando que eu não quero mais fazer com você. Eu quero. Eu estou te falando justamente para que a nossa relação seja melhor ainda, né? Só que as pessoas, elas confundem as coisas. Quando alguém chega e fala, ó, assim eu prefiro do que desse jeito, elas acham, falam, não, meu Deus, eu não vou fazer mais sexo com ela porque ela não gosta. Então, tudo que envolve sexo é sempre uma bagunça, assim, na cabeça da pessoa, sabe? Um caroço que as pessoas ficam com medo e não deveriam ser assim. Eu estou me lembrando de uma coisa aqui, Guilherme, que eu queria saber se é também a tua experiência. É que aqui em casa, sexo também tem dia e hora marcada. Existem, porque a gente precisa Sim. combinar. Existe aquele que é espontâneo, que surge Exatamente. ali porque ela está na cozinha fazendo alguma coisa, eu passo e ela me chama atenção, e eu vou lá dar um beijinho no pescoço dela e me encosto nela, e aí a gente já está preparado, e aí surgiu ali aquele momento. Mas existe também aquela conversa, amor, vamos nos organizar? Que parte de mim, e às vezes parte da Eliana também. Então, muitas vezes, não é? Sexo tem dia e hora marcada. É isso mesmo? Você confere essa história, Guilherme? Exatamente. Quando a gente. E eu acho que é uma das primeiras confusões que vem na cabeça do casal iniciante e até do casal de namorado. Porque eles acham que a flor da pele que eles estão sentindo, né? Nossa, eu vou casar, sexo, vontade. Só que quando você casa, as coisas mudam. Mudam completamente. A minha rotina da Camila, por exemplo, a gente trabalha o dia inteiro. Chega do trabalho, vai brincar com as crianças para poder gastar um pouco de energia, dar banho, depois dar janta para elas, fazer elas dormir. Esse processo chega no final da noite, né, já está exausto, tá os dois dormindo também. Então, assim, a gente tem que se planejar. E aí eu falo, ó, meu amor, na quinta-feira, vamos ver das crianças dormir um pouco mais cedo, vamos fazer tal coisa, porque na quinta-feira vai rolar nós dois, né? Então, a gente planeja, porque o dia a dia, as obrigações que a gente tem, os compromissos que a gente tem com a casa, com todo mundo, não nos dá essa possibilidade sempre, né? Então, sim, a gente também se organiza. No início, eu confesso para você que eu tive dificuldade de aceitar isso. Não, gente, não é possível. O sexo ele tem que, né, acontecer Mas naturalmente. qual era precisamente a sua dificuldade de lidar com essa história do dia e hora marcada? Porque na minha cabeça, o desejo tinha que existir e o negócio tinha que acontecer sempre. Não é assim, as coisas não vinham assim. Claro, mais uma vez, sem eu perceber, eu tinha muita referência dos filmes pornográficos que eu assistia, né?
Então, a gente, que foi na minha cabeça? Ah, ali, quando dá vontade, vamos fazer e não precisa de não. E aí eu tinha dificuldade de aceitar isso. Não. Qual que era o meu entendimento? Se eu tenho que marcar o sexo, é porque ninguém está com vontade de fazer. Eu meio que estou me obrigando a fazer acontecer. Era esse o meu pensamento. E depois eu fui entender que não é assim, né? A gente quer, só que a gente tem que se planejar para isso, não dá sempre para fazer. Então, na minha cabeça era isso. Não, se eu tenho que planejar, é porque no fundo ninguém quer. Mas não, estava completamente errado, entendeu? Entende? Ainda tem mais, viu, Guilherme? Ainda tem o sexo desmarcado. É que não acontece. Que acaba não acontecendo. Mas pode se preparar que vai acontecer. Porque é o Sim, sexo combinado, não é? Mas que aí o dia ele vai numa direção totalmente e de repente diferente. é totalmente diferente. E na maioria das vezes, não sou eu quem desmarco. Na maioria das vezes, amor, a gente combinou mais. Puxa, verdade, verdade, verdade. Então, beleza, minha linda. Vamos dormir. Entende? E sabe o que é Essa interessante? E sabe o que é combinação, cara, interessante? ela é muito importante. Fala, fala. Né? Justamente essa parte sua aí, isso é maravilhoso. Casal ser totalmente aberto e respeitar muito o outro. Quantas vezes a Camila fala, meu amor, eu sei que eu combinei, mas hoje eu tô cansada, ou hoje eu tô Então, assim, pronto, é hoje o eu não. sexo desmarcado que eu tô falando, homem. É, e a gente aceitar, entende? Aceitar com muito respeito, com muito amor, e não ficar chateado, e isso é legal, né? E eu recebo tantos homens que às vezes ficam chateados com isso. A gente não tem que ficar, a gente tem que entender, tem que respeitar. A vontade nossa passa? Não passa, mas tem que respeitar. Eu penso que a gente fica chateado, sim. Eu penso que a gente, eu durmo tristinho. Eu digo assim, ah, Não, tá bom, amor, boa noite. Aí, ficar, deixa eu ficar quietinho aqui então. Vamos lá, vamos dormir. Então, não, a dor sempre vai ter. eu não vou dizer que eu não fico chateado, não, mas eu expresso. Digo, puxa vida, tá bom, podia ter avisado antes, né? Porque eu já estava me preparando, eu estava preparado. Né? Então, mas é sensacional viver assim. Eu posso comentar ainda mais uma coisa? Eu sei que a gente está quase no finalzinho da nossa live. Claro, fica à vontade. Eu penso também, Guilherme, que se as mulheres, vou dizer uma coisa assim meio perigosa, tá bom? Final de live, mas vamos lá. Eu penso assim que se as mulheres compreendessem o quão é importante para o homem a relação sexual, o casal viveria melhor. O ambiente era mais tranquilo, porque o sexo para o homem ele tem assim funções muito importantes. O homem é mais estressado. E por experiência própria e escutando outros casais, eu penso que falta nas nossas queridas mulheres essa sensibilidade, entender um pouco mais o quanto que é importante para o homem o ato sexual, que às vezes o homem não tem essa compreensão. Então eu repito, eu penso que se as mulheres compreendessem o quão é importante para o homem ali o ato sexual, eu penso que as coisas caminhariam mais tranquilas entre os dois. Não sei o que você pensa disso, rapaz. Não, eu penso da mesma maneira. Penso sempre da mesma maneira. O homem em si ele tem uma necessidade maior Uhum. de ter relações sexuais do que a mulher. E isso tem explicação até científica, não, né? O homem, quando ele acaba ejaculando, ele, né, em questão de esperma, vai aí a cada 300 milhões de espermatozoides por cada ejaculação. A mulher, ela ovula, né, uma quantidade X muito menor em toda a vida dela. Então, ela não tem uma necessidade muito grande de sexo do homem, o homem tem. Então, muitas vezes não é nem ela, faz parte da natureza dela. Mas sim, a mulher ela deveria pensar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção nesse lado nosso, porque realmente isso é muito importante para nós. E a gente, e aí vou até um pouco mais além, né? E a gente fica até chateado quando elas não levam
com tanta prioridade e importância assim como nós levamos, né? Às vezes a gente fica um pouquinho chateado com isso. Falei assim, mas isso não é tão importante para você? Deveria ser, porque para mim é, né? E muitas vezes a gente ouve da boca delas. Falei, não, não é. É bom, eu gosto, quero estar, mas não é tão prioridade assim para elas, né? Então, realmente, eu tô nessa com você. E muitas vezes, muitas mulheres falam assim para mim, Guilherme, mas e quando eu não estou com vontade? Eu tenho que fazer até quando eu não estou com vontade? E eu até Uhum. falo, sim. Não porque você é obrigada a fazer, né? Você não é obrigada a nada, mas você pode escolher, tomar a decisão de fazer, até quando você não quer, porque, convenhamos, no meio do processo, a vontade vem, porque você está sendo estimulada, né? A gente está te preparando para isso. Mas a mulher, sim, ela tem que ter esse olhar um pouco mais carinhoso, né? Muito mais atenção para esse E lado, e até muitas vezes, compreensível, até compreensível, compreensível. E compreensível. é muito importante que a gente se expresse quanto a isso, né? Ah, ela vai pensar que eu sou tarado. Não vai pensar que você é tarado, não. Ela vai encontrar um cara que abre o jogo, não é? Porque essas coisas passam na cabeça do homem, né? O medo de se colocar. Ou ela vai achar que eu quero pouco, ou ela vai achar que eu quero muito, ou que eu tenho algum tipo de desequilíbrio. Mas repito então, como eu estou dizendo aqui, viver dessa forma, a vida sexual, a intimidade é simplesmente sensacional, porque, tá, vou usar uma palavra bem boa agora, Guilherme, a vida sexual integrada na vida do dia a dia, não é? Integrada, porque, puxa vida, imagina a mulher, o cara que cozinha, né? Ele faz ali um feijão bem gostoso e tudo, mas ele fica muito salgado. Né? E aquele casal, o cara lá não aprendeu, e ela não aprendeu, não é? A enfrentar uma situação dessa e dizer, nossa, amor, ficou muito salgado. E não tem nenhum problema. Né? Não quer dizer que você é uma cozinheira ruim, não quer dizer que eu nunca mais quero que você cozinhe para mim, não quer dizer que tá. Mas esse casal que se coloca assim é o mesmo casal que depois se encontra na cama, nus, e vai dizer, amor, não faz assim não. Amor, machucou um pouquinho. E não quer dizer que as coisas estão ruins. Quer dizer que Não. a gente tá aprendendo. Eu penso que a gente podia. Eu sei que é um assunto aqui que a gente não falta pano para manga, mas eu penso que a gente poderia, indo assim para finalizar a nossa live, falando sobre o considerar-se aprendiz dessa história toda, não é? Não é? Olha, você tem 6 anos de casado, eu não sabia que eram 6 anos. Eu tenho 31 anos de casado. São dois caras cristãos aqui, não é, que continuam aprendendo. Então a gente se coloca, a gente tem a humildade, né, da gente se colocar nessa posição de aprendiz é maravilhoso. Muito obrigado, viu, Guilherme? Obrigado pelo seu apostolado. Eu te acompanho com atenção, porque acho que você tem um aspecto muito genuíno do, do testemunho. Eu acho que a sua linguagem é uma linguagem muito, muito fácil. Você fala coisas, você é destemido, não é? Mas você nunca é vulgar. Sim. Você, gosto muito do modo como você fala as coisas como elas são. Você usa palavras que são facilmente entendidas, mas em nenhum momento você é vulgar. Então, parabéns, que Deus lhe abençoe e lhe proteja também, né? Porque você Sim. também está exposto a muitos. Esse mundo das mídias sociais que eles são é um mundo muito cruel, né? As pessoas elas são muito cruéis em suas observações. Então que Deus te abençoe e te proteja muito. E estou aqui disponível para que a gente possa continuar essa conversa outro dia. Sim, eu também agradeço muito por você ter aceito esse convite. E sim, se você topar, eu quero fazer mais outras conversas dessas, porque eu acho que tem coisa mais para se aprofundar quando se fala sobre isso, né? Padre Léo, você falou que aquela hora, nossa, você me lembrou do Padre Léo falando. Eu acompanhei muito o Padre Léo, né? Eu assistia sempre as palestras dele, sempre assistia. E aí, tanto que naquela hora eu achei que você estava falando no momento que põe a mão no pênis
seu esposo, reza, né? Reza por ele, intercede por ele, não sei o quê. Eu achei que você ia falar daquele momento. Mas Padre Léo, ele se comunicava de uma maneira assim, eu falei, como pode um padre ser tão sábio quando se trata de relação, casamento? E eu ficava maravilhado com aquilo que eu via, né? E então eu me espelhei muito no Padre Léo e também, né, outros assim, até como você. Então eu quero agradecer e realmente estar aqui no online, expor algumas coisas realmente tem um lado negativo, né? Eu já descobri que eu sou preconceituoso, eu já descobri que eu sou machista, eu já descobri que eu sou muita coisa aqui. Todo mundo, porque nos directs a gente recebe umas coisas boas, mas recebe umas coisas pesadas também, né? Eu sei. Então, é difícil você sempre estar aqui falando a verdade, porque quando você diz a verdade, você leva o que é verdadeiro, né? Você é direcionado na palavra, no que a igreja nos traz, você recebe tanto elogios como ataques, e é normal isso. Né? E aqui eu sempre, então nos stories eu sempre coloco as coisas boas, então as pessoas acham que eu só estou recebendo elogio, e não estou, né? Então eu filtro muito o que eu levo para os stories. Mas assim, tem muita história também que eu recebo, muitas mulheres que sofrem, muitos homens que sofrem. Por isso que eu sempre brinco. O meu direct parece confessionário não por as pessoas confessar, né, os pecados, não, mas por trazer as suas dores mesmo. Né? Então, são mulheres que foram abusadas, que hoje sentem dificuldade na relação com o esposo. Uma história breve aqui, só para você entender. Tem uma mulher que foi abusada pelo pai, casou, teve relação sexual com o esposo, tranquilamente por 13 anos. Quando chegou 13 anos de casado, ela começou a ter dificuldades de ter relação com ele. E aí ela começou, olha que interessante, ela passou no psicólogo para entender isso. Quando ela falava não para o esposo, ela tinha mais prazer e mais tesão do que quando ela chegava ao orgasmo. Por quê? Porque quando ela falou não pro abusador dela, o abusador seguiu em frente. Quando ela fala não pro marido, o marido respeita. Então, o não que ela dá pro marido dá mais prazer do que o orgasmo quando ela chega com ele. Olha como o trauma afetava ela de uma certa maneira. Então, assim, é uma das histórias das milhares que eu recebo de muita gente que sofre, tanto da parte da afetiva, tanto da parte sexual. Então, assim, eu sempre peço para Deus me dar muito discernimento, sabedoria e inteligência para lidar com todas as situações, né? Porque realmente não é fácil conhecer essas histórias. Eu recebo, respeito muito essas histórias, mas de uma certa forma elas também acabam me afetando, né? A gente acaba sendo impactado por elas. Então, por isso que eu sempre peço para Deus dar muito discernimento e sabedoria. E aí, a cada história que eu vou conhecendo, eu vou valorizando cada vez mais o que eu tenho aqui dentro de casa, né? Que são os meus filhos, que é a minha esposa, porque fala, Deus, como eu tenho algo, um tesouro maravilhoso aqui dentro, né? Então, assim, e isso só me faz querer cada vez mais continuar evangelizando, continuar trazendo formação no lado afetivo e sexual para que as pessoas sofram o mínimo possível, para que elas possam se formar, se educar, mas também se converter, né? Porque quando as pessoas se convertem, entendem o porquê a questão da afetiva e sexualidade nossa, elas são bem mais felizes. Então, quando nós temos uma afetividade e uma sexualidade mais ordenada, né, para o amor, nós somos felizes. Então, esse é um pouquinho da minha missão, do meu objetivo aqui. Ajudar as pessoas a ordenarem toda a sua afetividade e sexualidade para o amor. Né? Tudo bem, eu quero também saudar tanta gente que nos acompanhou, gente que ficou aqui com a gente a live inteira. Eu imagino que eu tenho impactado de alguma forma também a minha audiência aqui, porque eu não me lembro qual foi a última vez que eu tratei desse tema, não é? E trato dele com muita simplicidade. Mas eu penso que eu devo ter impactado de alguma forma a minha audiência, porque eu estou sempre aqui tratando de coisas ligadas à vida de oração, à espiritualidade, e vai sempre nesse viés, de repente escutam a mim, né, tratando de um tema tão sensível como esse. Depois a gente vai se divertir um pouquinho com os comentários, tá bom? Vamos Sim. e Sim. depois vamos nos divertir um pouquinho, porque Eu, é sempre uma surpresa, mas eu gosto muito disso, porque também é um aprendizado para nós. sim.
E eu quero até pedir licença, se você me dá, para falar um pouquinho da imersão, 2 minutinhos, Mas que dia, é a pergunta da hora, rapaz. dia, dia 19, dia 19 agora eu vou fazer uma imersão, né? Onde eu vou passar um sábado inteiro com o pessoal, das 9 da manhã até as 4 da tarde, para falar justamente de uma forma mais profunda sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Sobre amor maduro, sobre castidade, sexualidade, afetividade, vício em pornografia e masturbação, sexo no casamento, né? E a temida primeira vez. Muita gente falando da primeira vez. É a primeira vez. Então eu quero fazer um caminho, né? Um caminho. Ah, Guilherme, para quem que é essa imersão? É para aquele solteiro que quer se preparar para um dia se relacionar e casar, para aquele noivo, aquela pessoa, o casal que estão noivos, que estão se preparando para o casamento, inclusive para aqueles que já estão casados e querem melhorar a sua vida sexual, né? Então, toda a formação vai ser embasada no catecismo, no que a igreja vem nos dizer, né? Tem muito professor Felipe Aquino ali, Padre Paulo Ricardo, catecismo. Então, muito da Canção Nova também, graças a Deus, eu contribuiu para a minha formação, né? Então, vai ser um pouquinho disso, né? Então, dia 19, as inscrições já estão abertas, está lá no link da minha bio, quem quiser clicar lá e entender um pouquinho mais, ou até me mandar um direct depois. Mas é isso, não ocupar muito tempo da live, não. Tá bom. O Guilherme, vai ser o dia inteiro do dia 19, começa que horas? Começa às 9 e vai até às 4 da tarde. E vai ficar gravado. Então, depois que a pessoa assistir ou não assistir, também ela vai ter isso disponível de forma gravada para ela, né? Mas quem tiver ao vivo é melhor, porque daí depois vai tirando algumas dúvidas, vai interagindo, né? Ok. Então, O link está disponível na tua bio, não é? isso, né? Dá bem. Guilherme, muito obrigado, viu, pela delícia de oportunidade da gente conversar sobre tudo isso. É sempre tão, faz tanto bem para a gente, não é? Então, obrigado. Um beijão na Camila, beijão nos seus filhos, tá bom? Que Deus lhe abençoe. E como eu disse, que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Quero agradecer tanta gente que está aqui. Nós recebemos, por enquanto aqui, a gente recebeu vários elogios, tá bom? Vai ficar gravado assim. Eu vou ter todo cuidado, porque na minha live passada eu acabei perdendo a live. Fiquei de tristeza. Mas eu vou fazer tudo bem direitinho agora. Daqui a pouco eu Sim. faço tudo direitinho. Então, muito obrigado pela presença de cada um. Não é? Fico muito feliz de apresentar o Guilherme para vocês, porque, como eu disse, não é? A gente precisa se unir em temas que são bem sensíveis do nosso dia a dia. Então, o Guilherme é alguém que a gente precisa ter a alegria, né, de tê-lo do nosso lado, não é? Porque a gente precisa dessa instrução clara e saudável, graças a Deus. Guilherme, um grande abraço, tá bom? E eu espero que esse abraço não demore muito, que a gente possa fazê-lo presencialmente. Amém. Eu que agradeço, um abraço para você, para sua esposa, para toda a sua família também. Eu que agradeço o carinho todo. E, de fato, realmente espero um dia poder, né, ver presencialmente, dar um abraço na sua esposa também. E eu não sei como é que tá as questões, se você ainda está, né, bem mais tá ainda atuante dentro da Canção Nova. Vou tentar ir num encontro lá e se você estiver lá, eu te mando uma mensagem, a gente se encontra, né? Tá combinado. A gente vai se encontrar, Guilherme. Deus é bom. Deus é bom, certeza. Um beijo, querido. Boa noite. Beijo, boa noite. E Deus até abençoe breve. vocês todos aí. Tchau, Tchau, minha tchau. gente. Boa noite. Bom descanso. Tá?